Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao intensivão do meu primeiro edital, um workshop sobre editais culturais para quem não tem a mínima noção sobre o assunto. Então, aqui a gente vai ter alguns slides sobre por onde eu começo para iniciar, né? Então, várias perguntas a gente se faz nesse começo, né? Tipo, o que eu faço no projeto, né? Qual a minha função? O que eu posso ou não fazer, o que seria conveniente ou não fazer. Então, os editais culturais implicam em formação de equipes. E nem sempre você precisa ser a peça central nessa equipe para propor um projeto, né? Então, é importante entender primeiro quem sou eu na fila do pão, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai analisar experiências relevantes para este projeto. Por exemplo, eu sou artista circense, trabalho com produção cultural e arte e educação, mas eu vou fazer um projeto de circulação de espetáculo. Então, é relevante eu falar sobre as minhas habilidades enquanto professor de circo, algo nesse sentido? Talvez neste projeto não. Então, experiências relevantes para este projeto. Qualidades úteis nesse contexto, novamente avaliando qual que é o contexto específico do projeto. Funções que você gostaria de executar, também tem isso, porque, por exemplo, como eu falei, nesse projeto de circulação de espetáculos, né? Eu posso fazer um trabalho de produção, eu posso fazer um trabalho artístico, mas eu quero executar as duas funções? Será que eu não vou me sobrecarregar se eu fizer as duas funções? Será que eu quero fazer só a produção e não estar atuando cenicamente neste projeto? Ou quero fazer só o artístico e não a parte de produção, né? Então, analisar essas coisas, capacidades técnicas, escrevi aqui, equipe, tô fora, por conta de que muitas vezes a gente pensa, não, mas eu sei fazer, né? Eu sei fazer produção, eu sei fazer técnica, eu sei fazer espetáculo, eu sei dar aula, eu sei fazer tudo. Mas quanto mais funções você tem no mesmo projeto, mais mal visto é isso, né? Em termos de análise para quem vai avaliar o projeto também. Então, a ideia é você distribuir esse fomento cultural para a maior parte de pessoas possíveis. E se você tiver que acumular funções, tem que ter uma justificativa muito palpável para isso. Por exemplo, em circulações, eu posso ser artista, educador e produtor ao mesmo tempo, por exemplo. Porque é um contexto de circulação e às vezes eu não vou poder circular com tantas pessoas e barateia também uma equipe reduzida, né? Que diminui os custos de hospedagem, de alimentação e tudo mais. Então, nesses contextos, faria sentido. Análise estratégica para formação de equipe também, né? Pegando então esse exemplo da circulação, eu vou circular, por exemplo, num carro com 4 pessoas. Quem são essas 4 pessoas? Elas têm uma boa convivência umas com as outras? Elas têm uma capacidade técnica para desenvolver a sua função? Sim, mas elas sabem trabalhar juntas? Vai dar certo essa equipe, né? Então pensar de forma estratégica, porque às vezes não necessariamente você é a melhor pessoa em termos de técnico, de som, de iluminação e tudo mais, mas nesse contexto da circulação você vai poder executar tanto essa função de técnico quanto de assistente de produção. Então é conveniente e tudo isso tem que ser explicadinho e justificado, né? E remuneração justa com distribuição de funções, como mencionei também no início. Então, aqui vamos pegar uma definição mais técnica, assim, né, do que são os editais culturais, né? Um edital trata-se de um documento que é utilizado através de uma publicação com o fim de divulgar uma norma, notícia ou um fato. A ideia deste instrumento público é difundir o conhecimento às pessoas nele mencionadas ou ao público geral sobre determinado assunto de interesse público. A palavra edital vem do latim, edictum, mais precisamente é o particípio passado do verbo edicere, que significa proclamar. Sob o mesmo ponto de vista, edictum quer dizer ordem legal ou proclamação. Então essa é a definição mais técnica da palavra, para que a gente possa entender também da onde que vem, né? Então, como vocês podem perceber, é um comunicado, uma proclamação, uma informação que ela tem que estar pública e acessível para que todas as pessoas interessadas possam acessar essa informação. Então, a gente tem 2 tipos de edital nesse contexto, públicos e privados. Os públicos vão vir de fomento do Estado, do governo federal ou municipal. Os privados vão vir de grandes empresas ou até empresas que
são tão grandes, mas que têm interesse em fazer alguma atividade cultural, ou de esporte, ou de saúde, que tenha a ver com o que a empresa se propõe, né? Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com saúde, ela vai se interessar por projetos que tenham a ver com o bem-estar, com a saúde pública, com, por exemplo, questões de esporte e tudo mais, né? Então, quando eu falo de editais públicos, a gente, como eu falei, né, existem esses três âmbitos, né, estadual, municipal e federal, e tem três formatos também. Um é o de premiação, que é onde você recebe um valor pela sua trajetória, então você comprova tudo que você já fez de uma maneira mais minuciosa possível, e você recebe um prêmio, você não precisa prestar conta desse valor, ele é seu. Depois temos o... Opa, volta um pouquinho. Ah, sim. Premiação, onde você... Ah, sim. Tem também os que você precisa captar recurso, onde você aprova primeiro numa lei de incentivo e depois você precisa ir atrás de um captador, uma pessoa que vai fazer esse intermédio entre o projeto e as empresas que podem abater do seu imposto, do imposto de renda todos os anos. Então elas abatem uma porcentagem do valor que iria direto para o governo, elas conseguem destinar para algum projeto cultural do seu interesse. E as que não precisam de captação, que são públicas geralmente, ou de empresas privadas também, que você o edital diz o que quer e você faz um projeto condizente com aquilo e quando aprova você já recebe o recurso. E você precisa, tanto no que tem captação quanto no que não tem captação, precisa prestar contas disso depois. Então, com relatório de execução, relatório financeiro, tudo nos conformes. Isso. Então, em outros contextos, a gente vai ter editais também, geralmente menores e mais acessíveis, mais simples, né, a compreensão, nessa ideia de que o edital é um comunicado, né, e que tem algumas regras que está colocada ali para algum contexto específico. A gente vai ter editais para festivais e residências. Então, um festival vai abrir inscrições para espetáculos, para oficinas e para intervenções. Aí vai ter regras específicas para cada contexto, onde as pessoas que vão se inscrever vão se informar através desse edital. Geralmente, eles são editais pequenos, de até 10 páginas, 15, por aí. Não são editais muito complexos, mas servem também para comunicar. E os de residências também. As residências artísticas, ou de pesquisa, científica, o que for, elas geralmente têm um assunto, um tema central e procuram coisas relacionadas a esse tema. Ou se não tem um tema central, elas têm um recorte de linguagens e tudo mais que eles vão colocar lá como regras também. E de vagas de trabalho no geral, né? Então, por exemplo, um concurso público, um vestibular, essas coisas eles têm documentos também que são como editais, que são para dar essas regras para as pessoas terem acesso, né? Outra coisa importante é sempre nos editais eles têm escrito lá o canal de comunicação oficial, que é ou um telefone ou um e-mail, mas prefiram um e-mail, porque o e-mail vocês têm lá a resposta, vocês podem tirar um print, ele é um documento. No telefone às vezes eles falam uma coisa e depois é outra e você não tem como comprovar. Então sempre os canais de comunicação oficial dão um respaldo maior caso vocês precisem depois recorrer a alguma coisa que não foi feita da maneira correta, vocês vão lá e falam, não, mas aqui estava dizendo que era isso sim, entende? Então isso é importante. E uma coisa que eu gosto de compartilhar também é que esses editais, essa imensidão de editais que a gente tem no Brasil é uma coisa específica do Brasil mesmo. Então nos outros países a gente não vai ter essa quantidade de editais, a gente não vai ter essa quantidade de recursos que são acessíveis através de editais. Existem alguns poucos editais, mas para coisas mais específicas e geralmente são mais vinculados a empresas privadas do que de verba pública. Então, você sabia que nem todos os países possuem editais culturais? Os editais surgiram no Brasil como uma alternativa para alta demanda de produção artística. A política de editais foi impulsionada com a gestão cultural do ministro Gilberto Gil, de 2003 a 2008, com a intenção de estimular a nossa diversidade cultural, porque somos um país imenso, então foi uma maneira
de conseguir distribuir esses recursos de uma maneira mais justa. Então, eu gosto de falar que os editais são como um jogo, porque ele tem regras, ele tem participantes, ele tem estratégias e ele tem uma pontuação específica. Então, quando você vai ler um edital, ele vai ter várias partes onde você vai encontrar informações sobre as regras, que geralmente no edital inteiro vai ter regras, né? Só que algumas vão ser sobre tipo de participante, outras vão ser sobre o que dá mais pontuação, o que dá menos, o que pode, o que não pode. E algumas estratégias você consegue tirar a partir do que já está escrito no edital também. Nem tudo você precisa pensar do zero na sua cabeça, né? Então, como um jogo, existem ganhadores e perdedores, de acordo com as regras e pontuações atingidas. Portanto, não, os editais não são um caminho para todo mundo. Não são porque são jogos onde quem obteve um melhor preparo tem mais chances. E aí esse melhor preparo vai variar também de acordo com a realidade de cada pessoa, né? Então, é uma ferramenta que podemos acessar com devido preparo, mas que segue uma lógica meritocrática. Portanto, como qualquer jogo ou processo seletivo, onde existem ganhadores e perdedores, a gente vai estar trabalhando a partir dessa lógica. Então, é muito difícil para algumas pessoas que não tiveram acesso aos conhecimentos necessários conseguir acessar essa verba pública sem ter tido algum amparo. Então, como um vestibular de uma universidade pública, por exemplo, né? Muito raramente alguém sai direto do colégio para a universidade. As pessoas fazem cursinho, elas se preparam, estudam muito para conseguir entrar, né? Porque o sistema de ensino não entrega tudo que seria necessário para conseguir estar lá com as melhores notas, porque entram só as melhores notas. Então, o edital ele opera nessa mesma lógica. Por isso que eu criei esse workshop, porque a gente tem muitas aulas sobre elaboração de projetos para quem já faz isso, mas a gente não tem nesse lugar de quem nunca fez isso antes. Então, eu vou estar trazendo essas comparações e metáforas assim, de jogos, de regras e estratégias e habilidades para a gente facilitar essa compreensão, tá bom? Então, falando sobre as habilidades agora, né? O que a gente vai precisar desenvolver para poder ler um edital cultural, entender, pensar no projeto e poder submeter para algum contexto específico, né? A gente vai precisar das nossas experiências e comprovações bem organizadas. O que seria um currículo, um portfólio. Então, um currículo ele é um arquivo de uma página, duas no máximo, que tem uma foto sua, tem a sua formação acadêmica, a sua formação independente, né, cursos complementares, idiomas que você fala, essas questões que você vai colocar ali, experiências de trabalho e tal, uma coisa mais assim, texto mesmo. E o portfólio, ele é um documento mais visual, onde você vai ter fotos, registros, coisas de notícias, se você puder botar algum link de alguma reportagem que você já fez ou teve, de algum projeto seu, algum espetáculo, alguma oficina, enfim, são comprovações de coisas que você já fez, como um histórico, um pouco mais visual, né? Então, quanto melhores fotos, melhor. Alguns textos curtos para explicar cada coisa é bom também. E ter uma página, pelo menos, que fale sobre você, com uma mini bio, no caso, né? Um texto curto sobre quem é você, o que você faz e qual é a área de atuação que você mais gostaria de estar atuando dali para frente também, né? Depois, pensamento estratégico. Então, pensamento estratégico é realmente entender as regras do jogo e pensar estrategicamente na formação da minha equipe, no cronograma do projeto, por exemplo. Eu vou fazer um projeto onde uma das contrapartidas que eu vou oferecer, eu vou plantar não sei quantas árvores. E aí tem lugares do Brasil que a gente tem seca durante vários meses. Então, eu não vou plantar as árvores na época da seca. Eu vou plantar na época da chuva, por exemplo. Então, isso também facilita. Porque se eu plantar na época da seca, plantar 100 árvores, elas vão morrer todas, entende? Então, pensar estrategicamente, desde questões assim, mais singelas a questões maiores, né, do projeto. Então, leitura e interpretação de texto também é uma coisa que a gente desenvolve, afinal, é um documento de texto.
E a gente vai estar tendo que ler e entender. Tem coisas que são ambíguas, tem coisas que a gente vai ler e vai ficar, mas pode isso ou não pode? Agora eu tô na dúvida, né? Aí você vai lá, manda um e-mail pro e-mail que tá no próprio edital perguntando, pode citar a parte do edital que você não entendeu e tudo mais. E às vezes as pessoas respondem, às vezes não, mas a gente tenta, né? Ou pergunta para alguém que já tem mais experiência na elaboração de projetos, né? Para poder entender, porque tem realmente muita coisa confusa nos textos dos editais. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da leitura e interpretação de texto. E se ficar ambíguo, a gente ter esse registro, mesmo que não respondam, que pelo menos eu perguntei, né? E depois, quando eles falam alguma coisa tipo, não foi aprovado por tal motivo, você pode entrar com recurso, que é você tem uma última chance de argumentar do porquê que você acha que isso não era um motivo de desclassificação do seu projeto, né? Então, isso também tem a ver com interpretação de texto e como que você sustenta a sua interpretação para aquilo que está escrito, né? Tem também a capacidade de síntese, que no caso é resumir as coisas, porque pensa comigo, quem está lá avaliando os projetos, né? Uma pessoa que trabalha como parecerista, que é a pessoa que avalia os projetos culturais, ela vai pegar uns 40, 50 projetos para avaliar num determinado período de tempo. E ela vai ler projeto atrás de projeto. Então, se você tem textos muito longos, frases muito compridas, que demora a chegar onde você quer ir, vai ser um pouco mais cansativo para a pessoa que já está ali tendo que ler um monte de projetos. Então, às vezes, você pode escrever bastante, isso não é um problema, mas usar bem pausas, pontuações, separar os temas de uma forma estratégica também e didática, né? Então, tem coisas que a gente vai ter que repetir várias vezes. Vai ser na cidade tal para tantas pessoas. Aí depois vai falar sobre o público de novo, tantas pessoas da cidade tal. E quanto mais você reforça essas informações-chave, mais claro e mais tranquilo é para quem vai avaliar não se perder nessas informações todas, né? Então, eu gosto também de fazer, eu tenho dificuldade de síntese, então eu gosto de fazer alguns documentos complementares de esquemas visuais, tipo cronograma, eu faço lá uma linha do tempo do cronograma, ou circulação, eu faço um desenhozinho do mapa, de onde que vai passar, pode ser à mão, pode ser pela internet, pode ser como vocês quiserem isso. São documentos complementares, pode ser como vocês quiserem. E pra mim, eu gosto, porque eu acho que essas coisas visuais ajudam a entender melhor. Então, criatividade também, né? Porque a gente precisa inventar um monte de coisa o tempo inteiro. E às vezes o edital ele tem regras muito específicas, que às vezes eu tenho eu quero fazer um projeto X. Mas aí eu leio o edital e ele tem um monte de regrinhas que o meu projeto não se encaixa exatamente. Então, qual que é a minha solução criativa para adaptar o meu projeto a esse edital específico, para não perder aquilo que eu quero fazer e não ter que criar um projeto do zero. Às vezes a gente vai ter que criar projetos do zero também, mas é curto o tempo, né? Então é mais trabalhoso, é cansativo e não é aconselhado fazer esse trabalho de forma individual, solitária, né? Porque você vai passar muitos dias em cima disso quando tiver que criar um projeto do zero, né? E às vezes não vai dar tempo. Então é bom ter pelo menos uma pessoa a mais para compartilhar ou para ajudar a amparar de alguma maneira, ou nem que seja para revisar o seu projeto no final, porque às vezes a gente está cansado e está em cima daquilo vários dias ali e já não sabe mais o que está fazendo. Então pelo menos alguém para ler no final, revisar, é legal, é importante. Pode ser um amigo, um familiar, não precisa ser alguém que entende de elaboração de projeto. Atenção e planejamento. Então, atenção tem a ver, de novo, com essas informações que eu vou repetir em vários lugares. Eu não posso, por exemplo, esquecer alguma informação no meio do caminho. Então, se eu coloco lá na planilha orçamentária, que é onde vai ter os custos do projeto, né? Que eu vou comprar 50 apostilas de uma apresentação, de uma oficina específica, 50 apostilas para um curso específico. Vou produzir essas apostilas. E aí depois, no meu planejamento, no meu cronograma, nas ações do projeto, eu não falo em lugar nenhum que eu vou produzir essa apostila, que eu vou imprimir, que eu vou encomendar. Não falo nunca mais dessa apostila. Então, faltou a minha atenção nisso. E aí depois, quando a pessoa vai avaliar, ela vai ver, cadê? Tá aqui a apostila, mas depois ela não aparece nunca mais. Então, não sei se a pessoa
vai fazer ou não, porque faltou essa atenção aqui, talvez ela esqueça, enfim, gera uma certa insegurança em quem está avaliando. Então, a atenção também é muito importante. E o planejamento, novamente, né, essa questão do tempo. Por exemplo, vou fazer um evento grande, um festival que vai receber 500 artistas. Eu preciso de vários meses de pré-produção antes deste festival acontecer para poder fazer um planejamento que dê tempo de executar tudo que precisa, as divulgações, as artes, as inscrições e tudo que precisa ser feito, né? Conseguir um lugar para realizar o evento, contratar serviços. Tem que ter vários meses de pré-produção com uma equipe inteira trabalhando para acontecer. Então, por exemplo, se eu vou fazer um evento grande e coloco lá um mês de pré-produção, não é o suficiente. Então, também não é uma coisa que passa muita credibilidade para o meu projeto, tá? Agora, gestão de tempo, né? Tanto na hora de elaborar, quanto na hora de executar o projeto, né? Então, como que eu organizo o meu tempo para que as coisas aconteçam de uma maneira funcional para o projeto, não só para o projeto em si, mas também na hora da elaboração, né? Então, por exemplo, se eu ficar um dia inteiro lá em cima do projeto, pode ser que eu consiga avançar bastante, mas eu também vou ficar com a cabeça cansada, vou talvez repetir informações que eu já coloquei antes, então eu tenho que também distribuir esse tempo para que eu possa trabalhar sempre com uma disposição mais plena, assim, de não estar sempre assim, ai, nossa, não aguento mais isso. Acontece de chegar nesse estado, né, de exaustão, mas a gente evita com uma melhor administração do nosso tempo. E para elaboração, não, e para execução do projeto também. Então, essas coisas que eu falei do cronograma, por exemplo, como que eu organizo, né, o meu tempo para que eu consiga fazer todas as demandas da pré-produção num tempo hábil, para que durante o evento eu possa estar focada no evento e não ter que estar resolvendo pré-produção no evento. E depois do evento, eu faço a pós-produção ou a desprodução, que é a prestação de contas, o relatório de tudo que aconteceu, os pagamentos das pessoas envolvidas, um monte de coisas acontece ainda depois. Se é um evento que tem muita estrutura montada, tem que desmontar toda a estrutura, às vezes vai vários dias nisso, às vezes envolve a alimentação de trabalhadores que estão nesses dias ainda fazendo essa desmontagem, um monte de coisas. Então tem que pensar no antes, que é a pré-produção, no durante, que é a produção ou execução, e no depois, que é a pós-produção ou desprodução, né? E por último, tem noções matemáticas básicas, né? Porque pensa que a gente vai ter que fazer uma planilha orçamentária com os valores de mercado. Então, se eu fui lá olhar e tá, vamos lá, de novo, as apostilas que eu falei antes, né? Vou produzir uma apostila, né? Para um curso específico. Aí eu olho numa gráfica lá quanto que custa para fazer a apostila, tá R$20 cada apostila, por exemplo. Aí eu vou em outra, tá R$15. Aí eu vou em outra e tá R$18. Tá, aí eu faço uma média de preço ali, digamos que seja 18 a média, mas se eu tiver com medo disso não dar certo, eu coloco 20, que é o valor que eu achei mais alto. Até porque acontece o seguinte, eu escrevo o projeto agora, até sair o resultado e entrar a verba, passa praticamente um ano. E o valor das coisas muda também. Então eu tenho que saber jogar com quais são os valores de mercado de hoje e nunca colocar muito o mínimo do que eu achei, por conta de que no outro ano tudo já vai ter subido de preço. Então eu preciso ter essa malemolência também para jogar com esses valores de mercado, e as noções matemáticas básicas é nesse sentido de vou ter que colocar lá, são 50 apostilas, é R$20 cada, vou ter que fazer, multiplicar quantas... em que momento eu vou fazer isso também na planilha, né? Se vai ser antes, durante, depois. Se eu vou fazer 50 apostilas e para alunos e vou fazer mais alguma coisa para esses alunos, vai ser 50 também. Por exemplo, vou fazer uma ecobag para cada aluno. São 50 ecobags também. Então, ou se eu for fazer mais, por que é mais, né? Então tem que ter... vai ser, por exemplo, 50 para os alunos e 10 para a equipe de produção. Então a apostila vai ser 50 e a ecobag vai ser 60. Então, são várias coisinhas que envolvem noções matemáticas básicas
e depois a gente vai ter que somar tudo, né? E geralmente os editais têm um valor específico já, por exemplo, é 50 mil para tal coisa. Aí você vai ter que encaixar tudo e somar tudo e vai ter que dar 50 mil. Ou às vezes é até 100 mil. Aí você vai fazer tudo, tem que dar até 100 mil. Pode ser um valor menor, só não pode passar. Então, geralmente, as regras têm um valor estipulado como fixo ou como máximo. E aí, às vezes, você tem que dar uma quebradinha em alguns valores para poder dar certo ali também, né? Então, a gente vai ter que ter... Se eu não tenho muita noção matemática, eu posso pedir para alguém fazer para mim um modelo de planilha, onde as coisas possam fazer a soma e a multiplicação sozinhas. Aí eu consigo só colocar as informações e ela soma ali. Então, isso ajuda bastante também, né? Então, vamos lá, interpretação de texto. Enfim, não é aula de português, mas a gente tem que pensar um pouco nessas questões também, por conta de que o edital, ele é um documento de texto, né? Então, uma interpretação de texto, ela passa por uma questão da comunicação, que é muito importante, que é, como eu falei lá no começo, o edital, ele tem um comunicado que tem que chegar ao público-alvo, né? Então, quem comunica sei lá, o governo federal, que está escrevendo o projeto, e quem escuta, né? Então, se eu estou conversando, tem um caminho ali entre a pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo essa informação, que muitas vezes é enviesada por vários fatores, culturais, econômicos, sociais. Então, essa comunicação, às vezes, fica meio confusa também, por vários fatores. Às vezes a pessoa que comunicou não foi clara, às vezes a pessoa que está escutando não entendeu da maneira que deveria, porque ela tem outra vivência. Então, se um edital é um comunicado, precisamos compreendê-lo bem antes de dar uma resposta. A resposta, no caso, é o meu projeto que eu estou submetendo, né? Quem se preocupa mais em compreender tem mais chances de produzir uma resposta clara. Então, se ficou algo confuso no edital, é importante eu ir atrás dessa comunicação, desse e-mail que eu falei, né? Posso ligar? Posso, mas se eu for ligar, eu falo assim, ó, vou mandar um e-mail agora para confirmar isso que você me falou. E aí você me responde, pode ser? E aí manda o e-mail, porque aí você tem como provar, tá? Se eu me empenho em escutar, compreender e esclarecer ruídos na comunicação, como eu acabei de falar, posso produzir uma resposta mais precisa e com mais chances de ser bem recebida. Então, pensa que quem comunica é o órgão público ou a empresa que faz esse edital. Eu vou estar recebendo essa informação e vou estar produzindo uma resposta, que, por sua vez, vai ser interpretada por um avaliador, por um parecerista, né? Então, tem uma rede aí de comunicação que acontece e onde em cada trajeto pode acontecer alguma confusão. Então, por isso, né, tem esse meio de comunicação para eu perguntar as coisas para o edital. Tem um momento que eu mando o meu projeto e eu posso entrar com recurso caso eu ache que o avaliador ou a avaliadora não entendeu exatamente ou fez uma avaliação injusta em relação a algum fator, né? Então, tem todos esses caminhos aí de comunicação que ficam, às vezes, muitas dúvidas, muitas quebradas de caminho que afetam essa comunicação de uma forma clara. Afinal, envolve vários elementos, né? Então, a gente tem que pensar nesses canais de comunicação oficial. A gente tem que estar de olho também que alguns editais, a resposta vai sair por Instagram, outros vai sair por um site específico, outros vai sair por e-mail, outros vai sair, sabe-se lá Deus onde, ou no Diário Oficial da União. E aí você tem que também estar ligado de onde você vai achar essas informações para poder sempre dar essas respostas oficiais no tempo certo, né? Então, por exemplo, não adianta eu mandar uma dúvida para um edital no último dia, que provavelmente não vão me responder, e mesmo se responderem, talvez não dê tempo de eu fazer as adaptações necessárias. Ou o recurso, que é quando você pode reclamar sobre a avaliação do seu projeto. São 3 dias no máximo que eles dão para recurso. Então tem que ser nesse prazo ali. Se eu mandar depois já não adianta. Alguns é até numa plataforma específica que depois do dia nem tem como mandar. Então isso é importante. Aqui eu trouxe um exercício, mas como a gente está aqui com o tempo corrido e é um intensivo, eu vou deixar aqui para vocês fazerem quando puderem, né? Então, eu coloquei algumas regrinhas como se fosse um anúncio, uma chamada, assim,
para fazer um projeto, mas a ideia não é fazer todo ele, né? Então, é fazer um esboço do que eu faria com essas regras. Da minha maneira, pode ter desenho, pode ser escrito, pode ter esquema com flechinha, com o que for, pode ser falado. Vocês vão ver como que vocês vão fazer esse exercício, mas ele é um exercício que ajuda a experienciar a elaboração de um projeto sem ser dentro de toda a complexidade que é um edital cultural específico, né? Então, o exercício está aqui, eu vou ler ele uma vez antes, e aí façam o tempo de vocês e tudo mais, e quem quiser mandar esse exercício ou entrar em contato, também pode mandar para mim. Vou falar o meu e-mail, que é flordefigo.produtora@gmail.com. Podem mandar para mim por lá e eu posso dar essa assessoria em relação a esse exercício, tá? Então, projetos culturais podem ser na área do circo, teatro, dança, música, artes visuais, cultura popular, gastronomia e artesanato. Esse exercício pode ser de qualquer uma dessas áreas, tá? Os projetos poderão iniciar a partir de outubro de 2024, tá desatualizado. Então, vamos botar outubro de 2025 e todos deverão ter período de execução completamente finalizado até dezembro de 2026, tá? Então, tem esse tempo onde tem que acontecer o projeto. Cada pessoa pode propor um único projeto e precisa ter equipe de no mínimo 5 pessoas. Então, vou pensar nessas 5 pessoas. Não preciso saber quem é, mas posso dizer as funções. Vou precisar de uma pessoa para produção, vou precisar de uma pessoa para foto, outra pessoa para gravar vídeo. Enfim, eu vou ver quem são essas 5 pessoas principais nesse projeto. Pode listar outras funções, mas tem que ter no mínimo 5 já definidas, né? Que é obrigatória a previsão de alguma ação voltada para acessibilidade. Hoje em dia, todos os editais exigem acessibilidade. Então, a gente vai pensar no seu projeto e o que eu faria de acessibilidade dentro disso, né? E o valor para realização é de R$30 mil, redondo. Então, se eu quiser, eu posso pensar já em valores ou não, mas eu só tenho que ter essa noção de que R$30 mil, não é um projeto exuberante, muito grande. A gente acha que 30 mil é muito dinheiro, mas na hora de pensar tudo que tem que caber nisso, dá quase nada. Então, pensa que o nosso valor redondo é 30 mil. Não precisa pensar nos valores de tudo, mas pensar o que seria viável dentro desse valor, né? E o projeto precisa ter um objetivo claro, resumido em uma única frase, que contenha local da realização, período de execução e qual o produto cultural a ser desenvolvido. Por exemplo, vou fazer a circulação de um espetáculo de circo nas cidades de Goiânia, Anápolis e Pirenópolis durante os meses tal do ano tal. Pronto, já tem ali qual que é o produto, o período e onde. Então, é uma frase só, assim, que define o que é, tá? Fica o exercício aí para fazer com o tempo de vocês, é interessante. E perguntas que ajudam também, tanto para o exercício quanto para a elaboração, são o que, quando, onde, para quem e como. Então, essas perguntas vão ajudar nesse exercício. E aqui tem uma tarefa, né, de casa, né, que seria, então, além desse exercício, você pensar nesse mesmo projeto, quais seriam os objetivos, né? O objetivo geral, no caso, esse exemplo que eu dei seria realizar a circulação do espetáculo tal nas cidades tais durante o período tal, tá? Esse é o objetivo geral, ele é uma frasezinha bem curtinha, assim, bem reta e direta. E os objetivos específicos e metas são coisas que eu vou passar por eles para chegar nesse objetivo geral, né? E os específicos, eles sempre vão ter verbos no começo. Então, realizar não sei quantas apresentações, né? Realizar apresentações em cidades do município, não, em cidades da região metropolitana de Goiânia, por exemplo, né? Vou colocar lá, oferecer espetáculos gratuitos para a população. Promover a circulação de espetáculos independentes na região tal. Então, sempre os objetivos específicos vai ser uma listinha. Vocês podem pensar em 5, já tá bom, tá? Que vai ser sempre começar com um verbo, realizar, oferecer, promover, incentivar,
instruir, enfim, o que for. E as metas, elas são quantitativas. Então, alguns editais vai ter separado essas coisas, em outros vai ser tudo uma coisa só. Quando tiver separado, a diferença maior é que as metas têm números nelas e os objetivos específicos são esses verbos que vai dizer o que é, como que vai ser, né? Então, nas metas, por exemplo, é aquilo que eu falei antes, né? Tipo, realizar 7 apresentações do espetáculo tal. Deixa eu pensar, o que mais que eu poderia... As apostilas que eu falei do outro projeto. Confeccionar 50 apostilas do curso tal. Sei lá, produzir 60 ecobags do projeto tal. Contratar 5 profissionais de audiovisual para contemplar todas as cidades do projeto. Sei lá, vou colocar lá o que tiver a ver com o meu projeto que tenha números nas metas, tá bom? Então, e a justificativa. Justificativa é por quê, né, que eu acho que esse projeto vale a pena, por que eu acho que tem que receber esse fomento, o projeto, né? Então, é como se fosse a hora de vender o peixe, né? Então, você vai lá e vai sustentar o seu argumento. Essas outras informações, elas vão separadas em outros campos, que é justamente para facilitar a compreensão de quem está lendo o projeto, né? Mas a justificativa, ela é realmente o seu momento de vender o peixe, que é como se fosse uma dissertação, assim, um texto argumentativo, né? Onde você vai lá falar, é isso, porque isso, por causa disso, e eu acho que tem que ser assim, porque isso está faltando nessa região e eu consigo oferecer a solução para esse problema através do meu projeto, entende? Então vocês vão pensar aí, só que nesse caso a gente vai fazer isso de uma forma bem resumidamente, tá? Então a gente vai ter por que o seu projeto é importante e pensar em 3 argumentos, não precisa desenvolver, só pensar em 3 argumentos, pode ser uma frase, uma anotação sobre cada ponto específico. Uma do ponto de vista social, por que isso é bom para a sociedade, por que isso é bom para a região onde isso vai acontecer, para as pessoas que vão ser atendidas, né? O outro ponto de vista econômico, então, quantas pessoas vão ser beneficiadas economicamente, como que esse projeto vai fomentar a cultura e a economia desta região, né? Porque eu vou contratar não sei quantos profissionais da área tal, vou contratar não sei quantas pessoas numa região onde não tem muito acesso a esse tipo de serviço, ou esse tipo de... não tem muita procura para esse tipo de serviço, né? Ou, por exemplo, vou fazer um evento numa praça onde não sei quantas pessoas que vendem pipoca, algodão doce, brinquedo, coisa nessa região vão estar se beneficiando também indiretamente com o projeto, porque elas vão estar vendendo mais com a circulação de pessoas do meu projeto cultural. E o outro ponto de vista é o simbólico. O simbólico, eu vou pensar por que isso é importante para mim, né, de uma forma mais subjetiva, né? Então, eu tive o ponto de vista social, econômico e o simbólico, eu vou falar por que eu acho isso importante. Por exemplo, no meu projeto, que eu falei antes de plantar as árvores e tal, isso de plantar as árvores não necessariamente é econômico, pode ser social também, dependendo do que essas árvores se propõem nesse projeto, né? Ou pode ser só simbólico, porque eu acho importante colocar essa questão da sustentabilidade, de uma visão ecológica relacionando arte, cultura com o bem-estar do meio ambiente, e aí trazer esses argumentos dessa questão para o meu projeto também. Então, só uma frasezinha de cada coisa, né? Esses são exercícios para vocês fazerem depois, no tempo de vocês, né? E que ajudam a compreender as coisas que eu falei até aqui. E o objetivo vai ser uma frase só geral, os objetivos específicos dessa lista, com os verbos, ações, do que você fará a partir do objetivo geral, para chegar no objetivo geral, no caso, né? E as metas é uma lista quantitativa, tá? Então fica aí o exercício para vocês experimentarem. Podem me mandar, podem procurar informações sobre também pelo meu e-mail, como eu falei antes, que eu posso dar esse amparo. Agora a gente vai falar mais sobre as partes de um projeto. Então, no edital ele vai ter lá as regras, vai ter lá as pontuações, vai ter tudo lá, as informações que você precisa saber para você poder partir para a elaboração. Na elaboração vai ter várias partes. Eu já mencionei algumas aqui, como a planilha orçamentária, onde vai ter os custos
falei das metas, falei do objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, acessibilidade. Então, aqui existe uma variação possível entre as nomenclaturas utilizadas, como eu falei antes da questão dos objetivos específicos e metas, que às vezes é uma coisa só, às vezes não é, e tal. Então, diferentes tipos de editais e diferentes regiões vão ser um pouco diferentes em alguns aspectos. Mas na maioria são esses mais comuns que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então a gente vai ter essas partes que eu falei, tem o objeto ou resumo, que vai ser uma frase, não é o objetivo geral, o objetivo geral ele é bem mais curto, vai ser ali uma linha, duas. Então o objeto ou resumo, dependendo da nomenclatura que o edital usar, ele vai ter essas informações um pouco mais destrinchadas, como se fosse um parágrafo sobre, né? Que é aquela coisa onde, como, quando e pra quem, né? Então aí eu coloco essas informações todas numa frase só, bem resumida e objetiva, né? Justificativa com S do lado, porque eu falei desses três campos da justificativa, né? Do social, econômico e simbólico. Os objetivos também é o geral e o específico. As metas que eu falei que são quantitativas. E o cronograma, às vezes eles pedem, às vezes eles não pedem. Mas sempre que você puder fazer o cronograma para anexar, é bom. Por conta de que ajuda a pessoa que está avaliando a compreender melhor o projeto, né? E às vezes tem um modelo específico para esse cronograma, às vezes não. Em alguns editais eles vão pedir um arquivo de escrita mesmo, assim, de texto, né? Um campo específico onde você vai preencher linha por linha, ou colocar, aí você faz do seu jeito, mês 1, tal coisa, mês 2, tal coisa. Você vai ter que fazer do seu jeito, ou tem um modelo próprio, ou você faz, como eu falei, um arquivo mais visual para anexar nos complementares quando eles não pedirem, ou quando pedirem também, para ajudar a compreender. E a planilha orçamentária, então, onde vai os custos de cada item, onde a gente vai ter o valor do item individual, a quantidade de itens que vai ser e o valor total. Então, aquelas apostilas que eu falei antes, então, uma apostila custa R$18, R$20, eu falei antes, né? Uma apostila custa R$20, eu vou fazer 50 apostilas e aqui vai ser a soma dessas 50 apostilas. Então, vai ter sempre essas 4 coisas assim, pra gente ter uma planilha orçamentária que faça sentido e no final toda a soma dela tem que dar aquele valor que o edital já definiu antes, né? Então, aqui sobre o objeto resumo, né? Seja breve e objetivo, geralmente é a primeira coisa que pedem sobre o seu projeto, mas vale a pena lembrar que nem sempre é a primeira coisa a ser preenchida. Por quê? Porque às vezes eu vou começar o projeto, aí quando eu vou escrevendo, vou mudando várias coisas, ou porque não encaixou na planilha, ou porque eu esqueci de colocar alguma coisa que precisava, que era obrigatório, ou porque a acessibilidade ficou só numa parte do projeto e não em todas, então vou ter que mudar, aí depois eu volto lá para conferir. Será que o meu resumo está funcionando? Será que não está? Então, a gente faz ele inicialmente, pode ser, para ter uma noção do que a gente está fazendo, mas a gente vai revisitar ele várias vezes para ver se está andando pro caminho que eu quero mesmo ou não, tá? E o resumo pode aparecer com a mesma coisa em determinados editais, portanto pode ser que se tem apenas um, mas em alguns casos, como o Fulcultura, que é um edital que alguns estados têm, por exemplo, ambos são solicitados com o diferencial de que o resumo pede o texto do resumo aqui apresentado poderá ser utilizado para descrever o projeto nas publicações dos resultados desse edital. Então, em alguns editais, a diferença de resumo e objeto, quando eles pedirem as duas coisas, é que o resumo, eles podem usar esse texto para divulgar. Então, esse texto pode ser público. Então, eu tenho que pensar também como que vai ser essa informação de forma que possa ser pública, né? Então, vou fazer um esboço dele, vou fazer essa consulta, né, de tempos em tempos, conforme a elaboração, e essa revisão final. E aí a gente consegue fazer um resumo bem feito. As justificativas, como eu falei antes, né, são os porquês do seu projeto, por que ele é importante, para quem ele é importante, por que você e sua equipe são as pessoas mais indicadas para isso, por que através desse edital, por que você quer realizar esse projeto, que histórico você e a sua equipe têm, que possam comprovar que vale a pena vocês fazerem esse projeto, né? E uma série de motivações que é preciso expor de forma clara e objetiva para que
a pessoa que está avaliando entenda, né? Então tem esse formato mais ou menos de redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então eu faço uma breve apanhado do que são as justificativas, explico elas e depois concluo por que isso é importante, né? E ele tem que ser claro, convincente, o tamanho do texto em si não é tão relevante, mas vale a pena verificar se tem limitação de caracteres ou de palavras, dependendo do edital, muitos têm, tá bom? Então, os objetivos, as metas eu já expliquei, e agora a gente vai para o cronograma, né? Que é o detalhamento do tempo e da ordem das ações que vão acontecer no projeto. Então, já que no edital você está basicamente querendo usar dinheiro de terceiros para um projeto seu, seja verba pública ou privada, quem vai te pagar quer saber como você vai administrar esse dinheiro, né? Então, o seu tempo e o dinheiro dentro de um planejamento tem que estar num cronograma que faça sentido. Então, quando não pede, né, eu já falei, o cronograma sempre é importante para dar uma clareza maior do que você vai fazer, como, qual o tempo, né, que vai ser dispendido para tudo isso. Mas atenção, o cronograma que você enviar será o mesmo que vai seguir na realização do projeto. Então, por exemplo, eu mandei que vai acontecer de janeiro a junho a pré-produção do projeto. Mas a verba, às vezes o próprio edital demora para pagar, a verba entrou em março. Então, quando entrar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é solicitar uma alteração do cronograma, porque lá dizer que eu ia começar em janeiro, mas a verba só entrou em março. Por mais que seja um erro deles, pagar só depois, você tem que solicitar essa alteração e propor um novo cronograma para eles avaliarem e dizerem, não, tudo bem, pode fazer então. Mas então é importante isso. Se você manda um cronograma e a verba entra depois, ou por algum outro motivo precisa mudar, depois eu vou precisar solicitar uma alteração desse cronograma, tá bom? Agora, a gente tem que lembrar daquelas nomenclaturas que eu falei antes, da pré-produção, que é essa parte de compreender e listar as funções prévias ao acontecimento do projeto, a produção, né, que é o período de realizar as atividades, o objeto, né, as ações que vão acontecer. A pós-produção é aquilo que ninguém vê, no caso, as faxinas, os pagamentos, as reuniões finais, direção, edição de vídeos, fotos, etc. E a prestação de contas, ela faz parte da pós-produção, tá? Mas às vezes é separado nos editais também, então eu coloquei separado aqui. Que é essa parte mais burocrática, né, dos relatórios, do como que foi os pagamentos, se tem nota fiscal de tudo, se tem comprovante de transferência de tudo, se todo mundo foi pago o valor que tinha que ser, se teve algum desconto de algum imposto no meio do caminho, tudo tem que estar certinho na prestação de contas e no relatório de execução, que faz parte dessa prestação de contas também. Aí o orçamento, então, de novo, né, falei antes sobre essa parte matemática, mas, para nossa alegria e desespero, essa é a parte mais exata do projeto. Então, às vezes ela vai nos ajudar até a ser mais sucinto. Às vezes eu quero fazer 1 milhão de coisas, mas não vai caber na planilha. Então, às vezes, vale a pena você pegar a planilha no começo, só para ter uma noção assim, do que é possível, antes de você começar a viajar muito nas ideias. Então, às vezes a planilha, por ela ser a parte mais exata, às vezes ela ajuda a trazer a gente para a realidade, né? Para a ação mais palpável. O que eu posso, o que eu não posso fazer com esse valor, né? Então, outra coisa, a gente precisa conferir a planilha o tempo inteiro. Ainda mais se a gente não tem fórmulas nas planilhas, né? Porque às vezes eu coloco um valor errado lá, era 1,50 cada caneta, eu botei 1,55. E aí na hora de calcular, eu botei a soma como se fosse 1,50. Aí deu errado, porque tinha 5 centavos a mais em cada unidade. Então, o problema não é você botar um valor 1,55 a unidade, mas se a multiplicação dá errado. Então, essas coisas, assim, pode ser motivo de desclassificação. Então, se eles olham uma planilha orçamentária que não está certa as contas, eles nem vão ler o seu projeto. Então, é uma parte muito matemática, mas que se tiver a devida atenção e revisão, pode passar tranquilamente. E ainda bem que existe a calculadora para nos ajudar nessa etapa também, né? E atenção, porcentagens obrigatórias. Tem editais que vão dizer o seguinte: 20% desse valor tem que ser para comunicação.
Então, o que é comunicação? Assessoria de imprensa, registros videográficos, fotográficos, impulsionamento em redes sociais, banner, outdoor, notícias em jornais, que às vezes você pode pagar para ter uma página lá certa, né? Então, aí às vezes vai ter lá 10% para acessibilidade. Então, obrigatoriamente eu tenho que gastar esse valor nisso. E eu tenho que ter isso certinho. Nem todos os editais têm as porcentagens definidas para algumas coisas, mas quando tem, isso é muito importante de conferir também. Então, depois que eu faço toda a planilha, eu tenho que pegar todas as coisas que são só de comunicação, somar elas e ver se deu certo. Todas as coisas só de acessibilidade, somar, enfim. Cada um vai ter as suas regras e a gente vai jogando conforme as regras. Por exemplo, aqui a gente tem essa rodela, né, que explica mais ou menos algum edital pode ter de mais gastos 70%, e aqui eu tenho obrigatoriamente gastos administrativos 5%, que aí vai ser, por exemplo, contador, advogado, se precisar, elaboração do projeto, se permitir pagar. Então, acessibilidade e comunicação, tem essas porcentagens já definidas, então eu vou ter que seguir essa regra, né? Fiz aqui só para a gente ter uma visualidade maior da coisa, mas é exatamente o que eu acabei de explicar. Então aqui a gente tem uma novidade boa, que assim como existem essas porcentagens específicas, depois da pandemia começou a ter alguns recortes para assuntos específicos também dentro da planilha orçamentária, que tem algumas porcentagens referentes a cotas para proponentes de grupos específicos. Então, por que isso é bom? Assim, quando alguém está avaliando um projeto via edital, é preciso considerar uma variabilidade maior em relação a questões de gênero, de cor, de etnia, de segmento cultural, de região do estado ou regiões metropolitanas. Então, às vezes eu vou ter um projeto que os editais antes não tinham esses recortes, então vai tudo para a capital. As outras cidades não conseguem ter acesso. Ou você vai olhar lá os proponentes, todas as pessoas que estão lá são homens brancos, cis, e aí com uma situação econômica favorável também. Então, esses recortes ajudam a gente a distribuir essa verba de uma maneira mais equânime dentro de recortes que antes não eram considerados, tá? Então, a gente vai ter cotas com relação a gênero, cor, etnia, segmento cultural, por exemplo, são 30 projetos aprovados, mas são 5 para circo, 5 para teatro, 5 para dança, 5 para música e por aí vai, entendeu? Então, isso também melhora pra gente no sentido de equilibrar melhor as coisas, porque também acontece, às vezes, de ser um edital, por exemplo, artes cênicas, aí tem lá 50 projetos aprovados, e aí você vai ver, são 30 do teatro e 20 da dança, e aí as outras áreas ficam de fora, entende? Então, quando tem esses recortes, facilita para todo mundo, para distribuir melhor as coisas, né? Então, assim, alguns editais eles vão ter autodeclarações que você vai ter que preencher como modelo padrão do próprio edital de autodeclaração de etnia, de gênero, de, às vezes, comunidades pertencentes, né? LGBTQIA+, ou comunidades quilombolas, ou povos ciganos. Então, vai ter vários recortes que cada edital vai ter as suas regras e seus documentos específicos que você vai ter que preencher. Ou para pessoas com deficiência também, às vezes você tem que preencher uma autodeclaração e anexar um laudo para comprovar também. Então, a gente acaba tendo uma variabilidade maior de tipos de proponente aceitos a partir dessas novidades. Então, também o processo ele é lento, tá? Não é da noite pro dia. A gente vai tentando, vai testando, vai experimentando, né, essa elaboração, trocando com outras pessoas sobre esse assunto também. E se você se programar para, não, eu tenho que escrever um projeto, tem lá um mês aberto. Então, nesse momento eu vou poder focar mais nisso porque eu já consegui me organizar melhor antes para não depender de outros trabalhos que eu vou ter que estar tomando muito meu tempo nesse período para eu poder dedicar mais a isso. Então, se possível, se programar ajuda. Às vezes não dá para se programar porque as coisas vêm meio no susto, né? Mas tem editais que a gente sabe que todos os anos eles abrem na mesma época, então isso é importante também. Por exemplo, a gente sabe que em breve vai abrir as Aldir Blancs,
no segundo semestre do ano, abrem as Aldir Blancs para o próximo ano. Então já dá para ficar de olho, assim, pensar, não, nos próximos meses eu vou ter que arranjar um tempo ali para poder fazer essa elaboração bem feita, ou já conversar com alguém para me ajudar nisso, né? Ou contratar alguém, enfim. E ter outras entradas de renda, né? Porque a gente escreve, mas às vezes a gente vai receber só quando aprovar, ou nem permite pagar a elaboração. Mas eu vou conseguir viabilizar um projeto enorme. Então, é difícil a gente conseguir remuneração justa para a elaboração, ainda no contexto informal, né? Porque geralmente as pessoas que cobram e são bem pagas para isso são empresas, que tem uma equipe inteira, ou seja, sei lá, tem uma pessoa que faz só a planilha, uma pessoa que faz só a justificativa, tem várias pessoas para fazer a elaboração de um projeto. Aí quando alguém vai pagar, prefere pagar para a empresa do que para um profissional autônomo, por exemplo, né? Mas dá para fazer o serviço também, só tem que saber achar os seus clientes, né? E então, lembrando que eu resumi o edital, o jogo dos editais, né, a essa lógica de jogo. Então, nesse jogo eu preciso ter muita paciência, planejar as coisas com antecedência, pois geralmente o processo da inscrição até o início da execução leva em média de 1 ano. Então, eu botei todas as minhas fichas nesse projeto, mas ele não vai acontecer agora. Eu sei que vai ter quase 1 ano até ele começar. Então, o que eu faço entre isso, né? Porque às vezes a gente pensa, comemora, né? Ai, nossa, ganhei o projeto, arrasei, agora só alegria. Mas não, às vezes o dinheiro entra e você só vai poder começar a executar no outro ano, ou vai ter que mudar o cronograma, então as coisas são... Ou eles vão demorar mais para pagar, né? Então, assim, comemorem, é sempre bom comemorar, mas lembrem que às vezes isso não é tão imediato quanto a gente gostaria que fosse, né? E agora eu trouxe para vocês esse bônus track, que é esse QR Code. Se vocês conseguirem ler com o celular de vocês, vocês vão ter acesso a alguns modelos de documentos que eu uso para elaboração dos meus projetos. Então, aqui vocês vão ter um modelo de planilha orçamentária, vocês vão ter um modelo de carta de anuência, que é um documento que as pessoas assinam, que elas colocam o nome, a função delas no projeto, endereço, CPF, RG, o nome do edital e assinam, que é para comprovar que elas sabem que elas estão mencionadas na equipe do projeto e, se aprovar, elas estarão disponíveis para realizar sim. Isso existe porque às vezes a pessoa coloca lá, vai ter o artista tal, super famoso, e nunca nem falou com o artista. Então, você ter esse documento ajuda também a passar mais credibilidade, o que dá mais pontos também no quesito de coerência para os projetos, né? Então, aqui vocês vão ter modelos de alguns desses documentos. Tem a carta de anuência para pessoa física, para pessoa jurídica, para espaços culturais, quando eu vou apresentar em algum lugar específico, também ter a carta do representante do local é uma coisa que ajuda bastante. E, como eu falei também, o meu e-mail antes está aí disponível. Vou falar novamente para quem quiser mandar dúvidas, mandar exercícios ou perguntar alguma coisa. Vou estar disponível pelo e-mail, que é flordefigo.produtora@gmail.com. Obrigada, tchau, tchau.